E aí pessoal, eu sou Matt Bala, eu venho aqui trazer novidades sobre a Fazenda porque essa manhã foi caótica. O Matheus levou cocô de búfalo no corpo. Pois é, a Duda atacou ele, mas ó, vou explicar tudo pra vocês como que aconteceu agora aqui no meu canal no YouTube. Então se inscreva se você não é inscrito e ajude com like, nossa meta são de 2.800 likes, é só clicar no gostei que tá aí embaixo do vídeo. Vamos começar então com a delegação do fazendeiro Matheus. Olha só gente, o Matheus começou a delegar para a vaca e para o búfalo. Ele colocou o Shaya e a Rayane, mas era uma mentira. Na verdade, em seguida, o Matheus trocou e retirou Shaya e Rayane e colocou Saori e Duda para cuidar da vaca e do búfalo. Ele disse, inclusive, que tanto Saori quanto Duda foram como se fosse uma facada, 2 facadas na costa dele. Por incrível que pareça. Bom, Matheus foi bem vingativo, né? Vale lembrar que a Duda já estava na vaca na semana passada e a Saori fez a vaca 2 semanas atrás. Seguindo aqui, gente, o Matheus então fez um discurso criticando também o Dudu por não ter dado nenhum trato para ele e que percebeu que o Dudu não queria que ele aparecesse no programa às vezes que o Dudu for fazendeiro. Matheus então pegou e jogou a plaquinha do Dudu pro lado. O Dudu também, gente, só para lembrar vocês que o Dudu não queria que o Matheus fosse fazendeiro e sim, na verdade, a Ioná. E disse até que a Rayane seria uma fazendeira que ele gostaria mais do que o Matheus. Seguindo aqui, gente, o Matheus perguntou inclusive para Tamires quem ela pediu para vetar na prova do fazendeiro. No intervalo da última votação, ela não quis responder e ele falou que ela pediu para ele vetar a Rayane, tá? Então, basicamente, né, o Matheus também foi vingativo com a Tamires. E a Tamires falou o seguinte, isso é um presente para mim, tá? E o Matheus... não é pra ofender. E a Tamires, se tu acha que vai me ofender, tu não vai me ofender. Tu continua sendo um mosca morta pra mim. E o Wallace respondeu, eu fico triste com a notícia dessa. Pupu. E a Carol, mitou. E o pessoal do grupão saiu comemorando. Vamos ver a comemoração? Aí, o pessoal do grupão saiu comemorando e pulando. Inclusive a Carol, ó. A Carol também saiu pulando e comemorando. Bom, o Matheus teve uma estratégia, gente. Ele avisou a Maria que vai colocar a Maria no câmera trato para Maria ouvir todas as fofocas que estão acontecendo na área dos animais e passar para ele. Vamos ver como ficou então a divisão? Olha só, gente. A delegação do Matheus foi a seguinte. Vaca e búfalo, Saori e Duda. Cavalo, Wallace. Mini cabras, Toninho. Ovelhas, Martina. Porcos, Valério. Hortas e plantas, a Tamires. E foi exatamente por causa da questão, né, dele questionar a Tamires sobre o veto da prova do fazendeiro. Nas aves ficou o Nizam, no lixo ficou o Creu e na câmera trato ficou a Maria, como eu acabei de falar para vocês. Bom, depois dessa delegação caótica, é óbvio que deu muito pano para manga. E o Matheus causou muito ali, teve muitas críticas para ele e também contra ele. Vamos mostrar para vocês agora? Vamos lá. Bom, depois da delegação, começou sim a hora de cuidar dos animais. Mas antes, o Matheus conversou com o Fernando. E o Fernando se emocionou com o Matheus sobre o que o Matheus fez ali na hora da delegação. O Fernando falou o seguinte, muito obrigado, Matheus, você me ajudou hoje. Sabe por que me ajuda? Da mesma forma que você tirou a chance de eu tentar voltar fazendeiro, hoje você me fortalece lá fora no negócio. Porque as pessoas levantam pautas e dá pra ver que são pautas frágeis. É tudo fingimento às vezes, disse o Fernando. O Fernando, dessa forma, gente, tá atacando a Tamires, né? Porque o Matheus, então, inclusive, quis dizer que a Tamires estava sendo falsa com ele e tudo mais. Então é isso que o Fernando quis dizer. Que por fato do Matheus ter falado isso com a Tamires durante a delegação, fortalece o Fernando. Não pode rir, gente. Fortalece o Fernando? Será mesmo, Fernando? Fortalece você? Pois bem. Na sede, a Rayane prometeu tacar cocô de cavalo nas coisas da Tamires, da Saori e da Duda, caso ela volte hoje da roça. E vem aí cocô de cavalo, hein? Eita lasqueira, a Rayane vai botar pra quebrar então. Bom, na área dos animais, gente, começa o trato da vaca e do búfalo. Temos ali o Matheus que tá ajudando, né? Temos também a Duda, a Saori, o Dudu que também tá ajudando de longe e a câmera trato que é a Maria. A Carol aproveitou e alfinetou a Saori e a Duda no trato dos búfalos, tá? E ela disse basicamente que o Matheus não podia ficar fazendo a função e só auxiliar. A Saori também criticou o que você tá falando aí? E a Carol, cala sua boca, disco arranhado, não tô falando com você. E a Saori, então vem cá, Carol e a Duda. Não dá VT pra Carol não, viu?
E aí a Carol respondeu, ah, vai trabalhar, Saori. Isso a Carol gritando lá de cima. Voltando pro trato, a Saori diz que não está chateada com o Matheus para a câmera trato, que é a Maria. Apesar de tudo o que aconteceu, a Saori diz que não está chateada. E a Maria perguntou, tá perdoado? Tá tudo certo entre você e o Matheus? E ela respondeu, eu não tenho nenhum problema com ele, eu acho que ele ficou muito chateado. Bom, já nos búfalos, gente, a Duda fala o seguinte, se você queria me ver todo dia de manhã, Matheus, você poderia ter o pedido de uma forma carinhosa e não me colocar nessa função. E o Matheus respondeu, não, eu não queria te ver. Eu queria acordar cedo de novo? Não queria acordar cedo de novo. E a Duda respondeu, ah, mas você vai acordar junto comigo sim. E o Matheus, não vou não, velho. E a Duda, vai. E o Matheus, ainda bem que não tem obrigação de fazer. E a Duda, mas você tem que fazer. E o Matheus, ainda mais que você tá na baia, né, Duda? Ai, meu Deus. Casal, gente? E casal, quem acabou o casal? Já faz tempo. Bom, a briga continua. E o Matheus disse, eu tenho que descansar porque caso eu reste no restão de novo, eu tenho que estar pronto para fazer a prova. E a Duda respondeu, ai, tem gente que é difícil de superar, acredita nisso, Maria? E o Matheus responde, quando não é combinado, é despachado. É uma coisa feia isso. Quando você tenta combinar algo para salvar todo mundo, você fica de errado se você não faz. E a Maria respondeu, ah, é que o Resta 1 é um jogo polêmico, né? E a Duda disse para Maria, Maria, um dia você vai restar também. Eu vou restar também. Então a gente tem que aprender a superar. A gente tá na fazenda, pra isso mesmo. A partir do momento que fala que não quer jogar com a pessoa, não tem necessidade nenhuma de salvar a pessoa. Não tem essa obrigação. Disse a Duda e o Matheus responde. Não sei de quem você tá falando, Duda, porque eu não falei nada disso que você falou. Duda então responde. Ah, quando o Matheus queria falar de jogo, ele chamava a Saori no canto. A gente conversou de jogo em que horas, Matheus? E o Matheus respondeu. Depois com você, tanto que falei que o voto seria no Fernando e você concordou. E a Duda respondeu, ah, mas qualquer pessoa, no mínimo, com o mínimo de cabeça, iria concordar em votar no Fernando. Pelo amor de Deus. E a Maria, realmente, vai ficar difícil. Fica a dica aí pra você. A Maria só ficou filmando e alfinetando. E a Duda, a gente não tem grupo, falei que não tem grupo há muito tempo, Matheus. Então não tem por que ficar bravinha, né, Duda? E a Duda, eu não tô bravinha, eu tô suave. E o Matheus jogou uma hashtag. Hashtag sai Fernando. Ah, seguindo aí, gente, Maria continua fazendo perguntas audaciosas e perguntou pro Matheus se o romance entre ele e a Duda terminou. Matheus e Duda então começam a se alfinetar e basicamente respondem que esse relacionamento terminou faz um bom tempo, que não é de agora não, tá? Maria então respondeu, faz muito tempo por sinal, mas acho que tem próximos capítulos, né? Fica um rancor, parece que tá um rancor, né, Matheus? E o Matheus respondeu, não. Pra ser sincero, da minha parte, tá tudo certo. Só que fique claro, fiquei magoado com algumas situações, porque quando você dá confiança pra pessoa, e ela quebra essa confiança pra qualquer coisa, bom, enfim, a amizade, cumplicidade, companheirismo, qualquer relacionamento humano, a confiança, quando é cortada, realmente acaba. Aí quando quebra isso, eu acho que fica muito mal. E a Duda respondeu, mas quem quebrou a confiança primeiro, Matheus? E o Matheus respondeu, você. E a Duda, eu? Quem falou que não confiava em você primeiro fui eu. Há muito tempo eu não confiava em você. E o Matheus, distorce as coisas muito fácil, viu, Duda? Ela falou que não confiava no meu jogo. Acho que tem muito o que aprender na vida ainda, pra não misturar o que é jogo com o lado humano. A Marita falou o seguinte, ou seja, namoro na Fazenda não dá certo. Fica a dica aí pros próximos participantes da Fazenda 18. Bom, Matheus e Duda seguem discutindo. Duda disse o seguinte, então tá bom, mas quantos anos você tem, Matheus? Ai, só 11 a mais que você. E a Duda, não parece não. Dá uma luva, por favor, maluquice. Já não tava falando com você antes, eu não queria falar com você. E o Matheus disse, obrigado, então se vira. E a Maria continua filmando e dizendo. E assim o fazendeiro deixa a câmera atrás nesse momento. E vamos acompanhar agora a Duda cuidando, né, do cavalo, da vaca e do búfalo, junto com Shaya e Creu. O Shaya e o Creu estavam ali fazendo não sei o que. Bom, exatamente. Shaya e Creu estavam ali fazendo não sei o que. E a Ioná se revoltou com eles e falou, tchau, bando de capanga da rainha, tchau, fiscalizadores de cama. O ninja vai entrar atrás de ti, viu? Fica ameaçando as pessoas, cuidado com o ninja, cara. Cuidado com o ninja. A parte do ninja é o caso do Shaya que tá ali no meio. Aí o Nathan se revolta e diz, não dá nenhuma cama pra uma mulher, são casados, têm filhos, é tudo um machão. Sai daqui, machão, senão os ninjas vão ir atrás de vocês. Machão, pois-se embora então, seus arregões, disse a Ioná. Ioná não arrega não, vai pra cima. Bom, Duda então tá com a Tamires cuidando ali cuidando do búfalo não, tirando um cocô do búfalo, né? A Tamires tá na baia, então ela pode ajudar. Duda então volta a comentar sobre o Matheus, disse, tá doido, ele não supera, que dificuldade, viu? Ai gente, juro, vai começar uma boa fazenda agora pra minha pessoa. E a Maria disse,
E o que você quer dizer com vai começar uma boa fazenda? E a Duda: vocês vão ver, tá tudo filmado. Ele não vai ser maluco não, de não acordar pra me ajudar. E a Maria: E a Duda disse: de alguma forma ele vai ter que acordar. E a Maria respondeu: Duda, no amor e na F-17 vale tudo? E a Duda: na F-17 vale tudo, no amor não. Não pode perder seus princípios e tudo isso pra outra pessoa. E tem gente aqui que fica com o coração muito mole. Pessoal fica falando que teve traição. Traição do quê? Primeiro que eu não tinha nada com essa pessoa. Ok. Antes de sair do trato, o Matheus então declarou sobre Duda, que ela faz o joguinho de quinta série. Você acha que ficou só nisso, gente? Não ficou. Antes do Matheus se retirar, aconteceu a cena polêmica. Coloca a cena polêmica aí. A Duda jogou cocô do búfalo no corpo do Matheus. Ela pega ali no chão, ó, pegou no chão. Real. Ela chega próximo do Matheus agora e vai lá e... Tchum! Um abraço. Pelo trato. Me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço. Eita, cocô no Matheus! Vingou, hein? Isso daí foi na vingança mesmo. Tá boa essa fazenda, eu tô gostando, gente. Já teve de tudo um pouco. Inclusive, promete ser a melhor fazenda de todos os tempos. Teve mais briga, Matt? Teve. Agora entre o Wallace e a Saori, que tava ali na vaca. O Wallace discutiu com a Saori em um grupinho com outros peões ao redor. Basicamente, a Saori disse que o Wallace foi pra cima dela. E aí o Wallace respondeu: falou que eu fui pra cima de tu, galeguinha, mas tu é corajosa mesmo, vice? E a Saori respondeu: Mesquita que falou. E o Mesquita: é porque ela falou do meu lado e eu ouvi ela falando isso. E o Wallace respondeu: é doida mesmo dizer que eu fui pra cima de tu. E a Saori: foi sim, Wallace, assume que foi. E o Wallace: pra cima de tu, pede pros teus admins postarem lá fora. Para de soprar a vela, fala então. E o Shaya disse que agora o grupinho tá desesperado. A Yoná disse que Matheus estava realmente apaixonado pela Duda, pois levou muito pro coração e agora está pegando muito pesado com a Duda depois que o relacionamento terminou. Matheus então chega para conversar com a Tamires e a Yoná e o Dudu e diz o seguinte para Duda, sobre a Duda: sua filha tá perdendo a cabeça. E a Yoná disse: é assim mesmo, faz parte do convívio ruim. E o Matheus: ela tá se mostrando, mas aí fica pior para ela. E a Tamires responde: olha as costas do Matheus como é que ficou. E o Matheus: exato. Qual a necessidade? Zero necessidade de colocar cocô em mim. Bom, a Saori ainda continua acusando agora acusando o Mesquita de ser um leve trás que passou informações para o Wallace. E a Saori falou o seguinte: você foi fazer fofoca, né, Mesquita? E o Mesquita: ué, você falou pra mim, por que então você tá dizendo que eu fiz fofoca? E a Saori: eu falei pra câmera. E o Mesquita falou: você falou pra mim também, aqui na escada. E a Saori: eu falei com você também. E o Mesquita respondeu: então qual é o problema? E a Saori responde: você xingou o Shaya, falava mal do Fernando, e o menino veio pra cima de mim, vocês ficam fazendo de fofoquinha pro menino agora. E o Mesquita disse: eu falei pra ele. A Saori falou: qual que é o problema, Saori? O problema é que você é um leva e traz. Os dois continuam discutindo e a Saori continua afirmando que o Wallace foi pra cima dela. Shaya diz que o grupo total está desesperado, pois viram que o jogo virou. Mas virou mesmo? Será que virou mesmo esse jogo? Bom, o Matheus foi pra dentro da sede, gente, e mostrou pros participantes que ele realmente foi abraçado com cocô pela Duda. E disse o seguinte: aí você vê o descontrole da pessoa. Eu não dei bola, só queria saber o que as outras pessoas achavam desse cocô aqui. Bom, Dudu e Saori disseram que o Wallace e Matheus estão revoltados com a Duda e com a Saori, pois estão com o ego ferido, já que o amor não foi recíproco. Será? Tenho certeza, né? Shaya fala sobre Saori com o Matheus e diz o seguinte: que ela é uma puta de uma atriz, disse o Matheus sobre a Saori. Pois é, tá pegando fogo essa fazenda. Já no cavalo, o Matheus afirma pro Wallace que não foi brincadeira Duda tê-lo sujado de bosta e dispara: a casa inteira já tá em cima da Duda. Tamires fala o seguinte sobre o Matheus e o Wallace: eu acho que eles têm inveja de você, Dudu. Eu acho que é isso, que eles têm inveja. E o Dudu fala o seguinte pro Matheus: esse negócio de merda da Duda vai virar um rebuliço. A Martina falou pra mim que liberou a fase de tacar merda em todo mundo. Vai começar a virar uma zona isso aqui. E a Martina: rapaz, a Martina já... A Martina não, a Iona fala: rapaz, a Martina foi expulsa de um programa. Tô nem aí pra ela. E o Matheus responde: será, Dudu, que meu mandato vai ter chuva de merda? Se você quer chuva de merda, manda chuva de merda de cocô aí nos comentários. Porque eu quero. Eu quero ver. Ah, são eles mesmo, sou eu? Pode colocar cocô em todo mundo. Se for no Dudu vai ser bom também, porque ele não toma banho, aí ele vai ser forçado a tomar banho. Ou não, né? Imagina ele dormir com cocô.
Bom, Saori então conversou com a Yonai e com o Dudu, e Saori disse que um dia vai se tornar fazendeira e vai indicar o Wallace. E respondeu o seguinte, que ninguém tem coragem de indicá-lo pra roça. Yonai então opina que uma roça entre Nizam, Chá e Mesquita seria um sonho na vida dela. Dudu cogita deixar de fazer o trato para que o Matheus tenha... Dudu não, Duda. A Duda cogita deixar de fazer o trato porque o Matheus tenha que fazer também. E disse, o Matheus não vai fazer, então vai ter punição pra casa toda, disse a Duda. E agora, Matheus? Vai dar punição ou não? Isso só saberemos nos próximos dias. A Duda, inclusive, disse que quer parar de fazer o trato da vaca e do búfalo no dia que não tiver mais baia, ou seja, a partir de sábado. Estamos então de olho, tá? Se você curtiu esse resumo, gente, deixa o likezão, por favor. Apoie meu canal se inscrevendo e eu vou ficando por aqui. Te vejo às 16 horas, ao vivo no Lean Podcast. Até mais!